Apocalipse 22, versículo 10, diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Até o versículo 12. 22, 10 a 12. Essa é a nossa leitura inicial. Eu quero pegar esse tema. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a justiça, mas eu quero deixar como tema o casamento de Jesus. Todos nós sabemos que a qualquer momento a igreja e Jesus vão se casar. Vem aí o casamento de Jesus. E nós temos que nos preparar, nós temos que nos arrumar. Quem que pensando em ir num casamento não se arruma antes? Ainda mais a noiva. Ela começa a se arrumar muito tempo antes, porque ela sabe que vai casar-se. E o mundo se prepara para os seus eventos com antecedência. Os convites da Olimpíada já estão à venda. Daqui a pouquinho já estão esgotados. As próximas Copas, apesar de ser de 4 em 4 anos, já estão definidas as próximas 3. Os principais eventos do mundo para 2016 já estão todos agendados. Grandes bandas, grandes shows, acontecimentos nacionais, internacionais, eles já estão todos agendados e está todo mundo se preparando. Vê a crise que o Brasil está enfrentando, mas a cidade olímpica está pronta. O Museu do Futuro está pronto. Está cheio de favela em volta, mas não importa. Os estádios foram construídos para a Copa, a cidade olímpica foi construída para a Olimpíada, e os grandes eventos envolverão muita coisa, muito gasto, muita verba, e eles acontecerão. E a igreja, ela sabe que o grande próximo evento que ela aguarda é o arrebatamento, que é o casamento de Jesus com a igreja. E a igreja é a noiva. E na parábola das 10 virgens nós sabemos que uma parte deste pessoal que se diz igreja, eles vão perder o próprio casamento. Vai fechar a porta e vão ficar de fora. Nós até gravamos uma mensagem intitulada A Noiva que Perdeu o Seu Próprio Casamento. Fala dos crentes negligentes. Dos crentes que praticaram um cristianismo diferente do cristianismo de Cristo, da Bíblia, do Espírito Santo. E a ideia dessa reflexão é nós sabermos disso, estarmos ligados e sabermos que a gente tem que se arrumar. Ninguém que está comprometido com um evento desse não se prepara. Alguém que sabe que vai se casar, se prepara para o casamento. Alguém que sabe que vai viajar rumo à eternidade, se prepara para a viagem. Não tem como uma pessoa que crê não se preparar. Então, a nossa reflexão é, vem aí o casamento de Jesus. Nós vamos participar ou vamos ver isso pela TV? Você vai ou vai assistir? Quem vai ver pela TV não vai ver muita coisa, porque não vai dar tempo de ser filmado. Os melhores momentos a pessoa não vai ver. Ele vai ficar sabendo através do noticiário. E as notícias não serão as mais confiáveis. Quando a igreja for arrebatada, o que fica na terra orientando o mundo é o espírito do erro. Portanto, as notícias que sairão depois do arrebatamento da igreja, elas não são confiáveis. Então, quem perder o casamento, não vai ver muita coisa pela TV, e o que ele vai ouvir vai ser tudo produto do engano. Nós já falamos aqui recentemente do capítulo 19 de Apocalipse, quando alguém gritou no céu dizendo, que é 19:8, não precisa ler agora, quando alguém gritou no céu e falou assim, olha, vem aí a noiva já se vestiu, porque lhe foi dado de vestir de linho finíssimo, e o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, se a pergunta é, vem aí o casamento, se a resposta é, eu vou, então eu preciso me arrumar. E como é que a gente se arruma? Como é que a gente se veste? O que é veste nupcial? A igreja vai estar vestida de linho finíssimo, e essa veste que a igreja vai estar vestida são atos de justiça. Se a pergunta é, vamos nos arrumar? E aí? Está se arrumando? Está bonito? Está feio?
Mas de que veste nós estamos falando? O que é isso, atos de justiça? Então, o nosso dicionário define justiça como a virtude de dar a cada um o que é seu. É que a gente se veste disso. Então, vamos analisar um pouquinho esse termo para a gente entender esta revelação de Jesus que ele deu ao anjo, que deu a João, que falou assim, olha, o fim está próximo, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e depois que você escrever ela, diz para todo mundo que você vai dizer que quem é justo para continuar praticando a justiça. Quem é injusto, continue praticando a injustiça. Quem é ímpio, continua na sua impiedade. Quem é santo, continua a santificar-se. Eu estou voltando, eis que cedo venho, e eu vou dar a cada um de acordo com o que ele está fazendo. Eu vou retribuir a cada um. Então cada um faz o que quer. Fala para eles continuarem. Quem é justo, continue praticando a justiça. Quem é injusto, continue na sua injustiça. E a pergunta que me vem ao coração agora é, o que estamos vivendo é uma preparação de justiça ou de injustiça? De santidade ou de impiedade? E para a gente entender isso, vamos definir esses termos para a gente pensar junto. Então, se justiça é a virtude de cada um dar o que é seu, puxa, isso é simples. Isso seria muito simples, muito fácil. Se é simples, se é fácil, por que não há justiça na terra? Para se fazer justiça, existem várias esferas. Justiça municipal, justiça estadual, justiça federal, justiça internacional, regimento interno, cartórios, contratos, acordos. Todas essas coisas, se a gente pegasse tudo que está escrito no mundo, para não cometer injustiça, Código Penal, Código Civil, Código disso, Código Tributário, Código Trabalhista. Olha, é uma montanha de escritos para se fazer justiça. Ninguém consegue estudar tudo que está ensinado a respeito da justiça. E justiça só é dar para cada um o que é seu. É só isso. Para se fazer justiça, são destinadas maiores verbas. Olha o prédio de um tribunal qualquer. Olha o prédio de um fórum. Olha a quantidade de aparelhos eletrônicos, de viaturas, que são destinados às pessoas que trabalham para fazer justiça. São verbas incalculáveis. Não só as maiores verbas, mas também os melhores homens. Pega-se o melhor da sociedade, através de concursos, de processo seletivo, e nasce o promotor de justiça. Promotor de justiça é o homem que vai promover a justiça. Vai exigir que se faça a coisa justa. Nasce o juiz de direito, o juiz trabalhista, o juiz de todas as áreas. Ele vai julgar para que a pessoa seja justiçada. As mentes mais brilhantes, os mais altos salários, as mais ricas verbas, os mais caros recursos. Uma multidão de gente em todas as áreas envolvida neste processo de fazer justiça. O que é isso? É dar a cada um o que é seu. É só isso. Às vezes a gente não para pensar, né? E ainda assim, eu te pergunto, você acha que há justiça na terra? Se eu dissesse, responde agora, você diria assim, ó, não. A terra está repleta de injustiça. Apesar de tudo isso que o senhor acabou de falar aí, de várias esferas, maiores verbos, melhores homens, os melhores salários, melhores concursos, as mentes mais brilhantes, tudo de melhor. E ainda assim a gente não consegue dar a cada um o que é seu. A injustiça para todo lado. Por quê? Porque o homem não consegue fazer justiça, porque ele é o próprio injusto. Como que uma pessoa que essencialmente é injusta pode produzir justiça? Não sei se você percebeu na leitura, um detalhezinho. Fala, o injusto continue fazendo injustiça. Agora o justo continue a praticar, não diz fazer. Porque a Bíblia jamais mandaria alguém fazer justiça, um homem incapaz de fazer justiça. Ele é injusto. O injusto faz injustiça, o imundo faz imundícia. Mas o justo, o máximo que ele consegue é praticar, porque a justiça não é dele. Ele é o primeiro a ser injusto, daí nós não conseguirmos, apesar de todos os esforços da humanidade, a gente não consegue fazer justiça, porque o homem é o próprio injusto. Como que ele é injusto?
Porque justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu. E o homem não é dele, ele é de Deus. Ele não consegue se dar a Deus. Virtude, diz o nosso dicionário. Justiça, diz o nosso dicionário, é a virtude de dar a cada um o que é seu. Bem, eu não sou meu, eu sou de Deus. Eu não me criei, eu não me mantenho, eu não me salvo, eu não me garanto. Então seria justo eu me dar a Deus, porque justiça é dar a cada um o que é dele. E eu começo cometendo a minha injustiça contra Deus, porque o mundo não se dá a Deus, e aí ele vai tentar fazer justiça, e dá nisso que nós acabamos de falar. Melhores mentes, melhores salários, melhores recursos, e nós não temos justiça. Por quê? Porque justiça começa e termina em Deus. Justiça divina. Não existe justiça sem Deus. Eu sei que ela é a menos pensada, ela é a menos valorizada, ela é a menos temida, ninguém dá a mínima para ela, a gente teme mais o guardinha da esquina do que Deus, a gente teme mais o radarzinho do que Deus. A gente, quando eu falo geral. Para que você não pense assim, não, eu não, tudo bem. Estou falando da regra e não a exceção. Não é a justiça mais temida, não é a justiça mais reverenciada. Porém, por não ser a justiça divina a mais respeitada, é que nos tornamos injustos. E aí a gente faz tudo que a gente pode para viver uma vida justa e a gente não consegue produzir justiça, porque nós não temos ela dentro de nós. Ela começa em Deus e ela termina em Deus. Tanto é que a Bíblia termina num grande juízo. E juízo é aplicar às pessoas aquilo que é justo. Jesus falou assim, olha, essas palavras são fiéis e verdadeiras. É uma profecia, não celes esta profecia. Eu estou voltando, cedo venho, e vou dar a cada um o que é justo, cada um segundo as suas obras. Por isso, João, fala para eles fazer que eles estão fazendo. Então, continue a praticar. Bem, vamos definir alguns outros termos. Então, justiça começa e termina em Deus. Essa conversa do homem, nós temos que pensar num lugar mais justo. O lugar mais justo é onde nós não chegamos. Nós temos que deixar uma vida mais justa. Vida mais justa é voltar para Deus, é dar a Deus o que é dele. Se a gente não consegue nem dar a nossa vida a Deus, imagine as coisas que nós administramos, como tempo, recursos, autoridade, dons, talentos. Será que somos justos para com Deus? Então, um lugar mais justo, ou uma vida mais justa, é qualquer lugar, ou qualquer tipo de vida onde o homem não faça parte. Porque onde o homem chega, a injustiça está dentro dele. O que é justiceiro? Justiceiro é o amante da justiça, porém, ele é implacável, ele é rigoroso, ele é inflexível. Ele ama a justiça, mas a justiça parte dele. Ela não começa em Deus. Por isso o justiceiro é um fora da lei. Não era para ser, porque o nome justiceiro está falando que alguém ama a justiça. Ele quer justiçar pessoas. Mas ele justiça a partir dele. Como ele é injusto para com Deus, ele acaba sendo um fora da lei. Justificar é diferente de justiçar, que é o que Jesus faz com o cristão, é provar a inocência. Justificar é inocentar justamente. Por isso que não pesa acusação contra o cristão, porque ele foi inocentado por Jesus de uma forma que satisfez a justiça de Deus. É onde a justiça começa e termina. Por isso a Bíblia diz, se Deus justifica, quem vai condenar? A justiça começa e termina lá. Lá é a primeira e última instância. Toda e qualquer outra justiça, ela é parcial, ela não é totalmente justa. Por isso não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles estão justificados. E justificar é provar a inocência, inocentar de uma forma justa. Isso é justificar. E injustiça é a falta da justiça. É a falta da ação justa ou da causa justa. Então, queridos, quando a gente lê Apocalipse 22:10, que ele fala que é para nós não selarmos, porque é uma profecia, o tempo está próximo, Jesus está vindo e ele vem, é o arrebatamento, é o casamento da igreja, e ele traz o seu galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras.
E como Apocalipse 19:8 diz que a igreja, se preparando para o dia do casamento, ela se vestiu de atos de justiça, ela se adornou. Pensa em alguém se arrumando para um casamento, ele pergunta, eu estou bonito ou estou feio? E esse referencial de bonito e feio, ele é relativo. Como é que nós perguntaríamos se a igreja está bonita ou feia do ponto de vista de Deus? Lá fala que ela se adornou. Então adornar é cuidar-se, é enfeitar, é usar joias, é o preparo, é o investimento. Adornar é a pessoa se responsabilizar, investir para não se abandonar. Então, por exemplo, o adorno é diferente do abandono. Vou pegar um outro exemplo para a gente entender. Uma cidade abandonada. Quem gostaria de morar nela? Uma fazenda, se tivesse uma fazenda, tivesse abandonada. Um sítio, um terreno, uma casa, uma mobília, um carro. Pensa em alguma coisa que você gosta. Comecei lá com uma cidade, estou terminando aqui como uma mobília. Se você abandonar, se você não investir, se você não cuidar, se você não adornar, se você não limpar, se você não tirar o indesejável e deixar só o desejável, tudo isso se perde. Diz que a igreja a si mesmo se adornou. E agora, nós não abandonamos a cidade, nem a casa, nem a fazenda, nem o sítio, nem o carro, nem a mobília, nem o computador, nem o celular. Então nós adornamos tudo que é nosso e não nos adornamos para Deus. É o mordomo que cuida de tudo que é para ele, mas não cuida dele, que é para Deus. Então tudo que é para mim, eu não abandono. Está sempre adornado. Você vai voltar para sua casa, vai encontrar adornada, você vai entrar no seu carro, ele não está abandonado. Se ficar abandonado por uns dias, você já logo se preocupa e fala, preciso arrumar isso aqui. Se passar um pano, tem que limpar. Então o mordomo, que é o que o cristão é, o administrador de riquezas da injustiça ou alheias, ele cuida de tudo para ele e não cuida dele para Deus. E quando acontecer o casamento, essas coisas que eu falei aqui não vai, cidade, sítio, fazenda. Pode estar arrumadinho, pode estar polido, pode estar banhado de ouro, não vai. Quem vai é a igreja, é o cristão. Alguém gritou no céu, vamos nos alegrar. A igreja se vestiu, se arrumou, está pronta, pode tocar a trombeta. Vinde, vamos cantar. Ela se vestiu. Essa fala profética, está falando da gente, está falando que a gente se arrumou. E agora eu pergunto, e aí, a gente está se arrumando? O pessoal da Copa já comprou o ingresso, da Olimpíada. O pessoal do show já marcou a data. Gente que vai tirar férias. Outros estão arrumando as malas, preparando o voo. A igreja não, a igreja está ligada no Ora Vem Senhor Jesus. E ela está se arrumando. E o conceito de beleza, do ponto de vista do céu, é diferente do conceito de beleza do ponto de vista da terra. Adão, quando pecou, ficou feio. E ficou com vergonha da sua nudez. E aí ele fez roupa de folhas. E ele continuou feio. Foi preciso Deus matar um animal inocente e vesti-lo de peles, para encobrir temporariamente a sua feiura. Para a gente entender um pouquinho, Deus não abandonou o homem quando ele morreu. Deus fez um investimento em nós. Eu não falei que para a cidade não ficar abandonada, a gente investe, a gente paga imposto e gasta dinheiro, e arruma, porque ninguém quer morar numa cidade fantasma. Se você tem uma fazenda, você vai gastar dinheiro, porque você não quer uma fazenda fantasma. Você tem uma casa, você vai gastar dinheiro, trabalho, você não quer uma casa fantasma. Você não quer um carro caindo nos pedaços. E Deus investiu na beleza da igreja. Deus enviou Jesus. E depois de Jesus, Deus enviou o Espírito Santo. E liberou os dons, as riquezas espirituais. Perdão, aceitação, adoção, filiação, justificação, redenção, santificação. Deixa a igreja bonita, dá tudo isso para ela. São dádivas. Amém? Dádivas deixa bonito. Adornos.
A Bíblia fala que o Espírito Santo está vestindo a igreja. Apocalipse fala que a igreja também está se vestindo de tudo aquilo que ela recebe do Espírito Santo. A si mesma se ataviou. E depois de tanto investimento de Deus, nós temos que olhar para a nossa vida e falar, e aí, estou mais bonitinho ou não? De 0 a 10, dê uma nota para a sua beleza aos olhos de Deus. Pensa aí. Depois de tanto investimento de Deus, que Deus não está investindo no mundo. O mundo está amadurecendo para o dia do juízo. O investimento de Deus aqui na terra é almas, é vidas, é igreja. Deus, na sua graça, planejou e enviou Jesus. E Jesus custou muito caro para Deus. A Bíblia fala, vocês não foram comprados com ouro e com prata, não. Vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus. Enviou o Espírito e todos esses dons. E depois de tanto investimento de Deus, será que isso não trouxe melhoria para a nossa vida? Será que uma riqueza de adornos dessa natureza não interessa para a pessoa se vestir? A gente vai ficar o tempo todo cuidando daquilo que é para nós e não vai cuidar da gente para Deus, porque justiça é dar a cada um o que é seu. E Deus quer o que é dele. E injustiça é negar a cada um o que é dele. Então Deus vai tratar os injustos de acordo com a sua injustiça. Porque o homem rompeu com Deus, ele não dá nem ele mesmo para Deus, não dá muito menos as riquezas de Deus que ele administra, e ele quer produzir justiça na terra, por isso não tem. Aí a gente para ver e fala, é verdade, né? Olha quanto sacrifício, quanto gasto, quanto investimento, e a gente não tem nem sensação de justiça na terra. Parece que a injustiça reina em todos os lugares. E não é por falta de esforço. O homem se esforça, mas ele é o primeiro a ser injusto. A igreja, ela recebe da parte de Deus esse investimento exatamente para ela se preparar para Ele. E o nosso preparo é atos de justiça. E atos de justiça é dar a cada um o que é seu. Só isso. Os animais irracionais, eles são avaliados na beleza e no valor pelos racionais. Nenhum irracional se acha bonito ou mais valioso que o outro. Amém? Quem diz o quanto ele vale, o quanto ele é belo, são os racionais. E quando os racionais vai dar valor ou nota para a beleza ou para o valor do irracional, ele leva em consideração a origem, a utilidade, a obediência, o propósito do dono. Nós, racionais, devemos ter a nossa beleza, o nosso valor, revelado pelo espiritual. Não é eu que digo se você está bonito, se você não está bonito. Não é eu que digo para mim mesmo se eu estou bonito, se eu estou feio. Porque essa aparência e este valor é injusto. Quem sabe o quanto eu valho, o quanto é o teu valor. Quem sabe o quanto você é belo ou feio, é o seu dono, é o seu Criador. Por isso a gente discorda de Deus. A gente olha para a igreja e a gente fala, ai, essa igreja. E você vê um monte de crente aí falando mal da igreja. E você vai para a Bíblia e vê Jesus só elogiando a igreja. Você não vê Jesus falando mal da igreja. Diz que a igreja é linda. Diz que a igreja está se vestindo. Diz que a igreja está se preparando. E a voz dela é maravilhosa. O louvor dela é maravilhoso. Deus está olhando a igreja com os olhos dele, eu estou olhando a igreja com os meus olhos. Eu não consigo ver essa beleza. Deus vê. Eu não consigo ver este valor. E Deus vê. Então, queridos, a beleza e o valor têm a ver com a origem. Qual a nossa origem? O homem foi planejado no céu. Ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. Valor e beleza tem que ver com a origem, com o dono, com a utilidade, com o propósito. Não é eu e você que vê isso. Cada um deve dar ao outro aquilo que é seu. Tem mais um texto interessante que eu não marquei, mas eu quero citar para os irmãos, que é o texto de Lucas 16:10, que tem a parábola do infiel que foi elogiado por Jesus. O camarada que fez uma trapaça e Jesus elogiou ele. Se você ler o texto ali, vai falar, Jesus está elogiando a velhacaria? Não. Jesus não elogia o servo infiel por sua infidelidade. Jesus elogia ele pela sua preocupação com o dia de amanhã. Ele queria ser recebido na casa dos credores do seu Senhor. Só isso. Para quem não conhece a passagem, tem um mordomo
Ele era infiel, e ele ficou sabendo que o seu senhor ficou sabendo que ele era infiel. Ele sabia que ele ia ser demitido, e antes de ser demitido, ele correu nos devedores do seu senhor. Falou, quanto que você deve para o meu senhor? 100. Anota aqui, 60. Não pegou o dinheiro para ele. Correu no outro e falou assim, quanto você deve para o meu senhor? 50, anota aqui 30. O devedor ficou com uma dívida de gratidão com aquele mordomo, porque ele tinha poder para fazer isso. Estava na administração ainda, ele não foi tirado da administração, ele ficou sabendo que ele seria tirado. E aí Jesus falou assim, olha, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Sabe por quê? Porque esse servo infiel, de uma maneira errada, ele mostrou uma coisa certa, ele se preocupou com o dia de amanhã, porque ele falou assim, olha, trabalhar não consigo, mendigar tenho vergonha, roubar eu não quero. Não vou roubar, não vou mendigar e não vou trabalhar. Então eu preciso fazer alguma coisa para que eles me recebam em suas casas amanhã. E aí Jesus usa o exemplo para falar assim, olha, vocês, igreja, vocês cristãos, tudo que vocês têm aí hoje é de origem injusta. Por exemplo, você que ganhou teu salário honestamente, será que aquele dinheiro lá que alguém te pagou é de origem justa ou injusta? A gente não sabe. Por isso, o que nós administramos hoje é o alheio, porque não é nosso. Se alguém perguntar, justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu? O que é seu? Meu nada. É tudo de Deus. Então eu não tenho nada. E o que eu tenho, eu estou administrando, mas não é meu. Ele diz, se você é injusto naquilo que não é seu, quem vai te dar o que é seu? Se você é injusto ao administrar o alheio, quem vai te dar o seu? Se você é injusto no pouco, quem vai te dar o muito? Falou, o servo infiel, ele ficou preocupado em alguém receber ele amanhã. Falou, e vocês não devem se preocupar em ser recebidos nos tabernáculos eternos? Durante o tempo em que nós estamos administrando as coisas que nós nem sabemos a origem. Uma coisa eu sei, não é minha. Ariovaldo Ramos cita uma pessoa que disse o seguinte, nós só temos posse daquilo que podemos doar. O que nós não podemos doar, nos possui. Eu me lembro que eu já disse no outro tempo, que nós só possuímos o que podemos viver sem. Porque aquilo que a gente não consegue viver sem, nos possui. A prova é que a gente não consegue viver sem. Então tem pessoas que têm um monte de coisa que ele não consegue viver sem. Ele não possui isso. Ele diz que tem, mas na verdade isso tem ele. Porque se alguém perguntar, justiça é dar o que é seu? O que é seu? Meu nada. A única coisa que eu tenho aqui é o meu Deus, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, a sua promessa, a sua salvação. Meu mesmo não tem nada. Eu tenho Deus e tudo que eu tenho depois vem dele, que é a vida, a salvação, a redenção, a remissão, a salvação, a glorificação. Então nesse tempo que nós estamos vivendo, nós somos administradores de coisas que a gente não sabe nem a origem. Falou, então enquanto você está administrando coisas que você não sabe nem a origem, falou, faça amigos. Aquele homem pegou o que não era dele e fez amigos. Depois, quando ele perdeu a administração, ele não foi lá falar assim, olha, eu te descontei 20, eu quero. Não, ele só queria ser recebido. Não vou trabalhar, não vou mendigar, não vou roubar, eu quero ser recebido. Durante o tempo que nós estamos aqui, nós temos coisas, dons, talentos, graça, capacidade, vida, saúde, beleza, tudo. O que a gente está fazendo com isso? Deus falou para o anjo falar para João, fala para quem é justo praticar justiça. O que é justiça? Dá a cada um o que é seu. Como nada é meu, e você é um semelhante a mim, também nada é seu. Tudo que é meu é teu, portanto, tudo que eu quero de você, eu te devo. Eu quero educação, eu te devo educação. Eu quero respeito, eu te devo respeito. Eu quero amor, eu te devo amor. Nós somos iguais. Eu quero recurso, eu te devo recurso. Porque tudo aqui é de Deus. Nada é meu. Então, às vezes, nós pedimos para Deus coisas sem pensar no perigo delas. Se tivesse uma piranha e ela te fizesse um pedido, quem sabe que é piranha? O peixinho, piranha, aquele que morde. Se tivesse um criame de piranhas e a piranha pedisse para você assim, olha, eu quero mais um dente, você daria? Você falaria para ela, para que você quer mais um dente? Você já faz um estrago com o que você tem? Se uma cobra te pedisse para você, se você criasse cobra, te pedisse, eu quero mais uma gota de veneno, você daria? Não.
Se o escorpião pedisse para você, aumenta a minha cauda. Não. Por quê? Se você é injusto, quanto mais você tiver, mais injusto será. Mais letal. Ah, eu sou infiel porque eu tenho pouco. Se eu tivesse muito, você seria um grande infiel. Você vai ser infiel vivendo 80 anos. Se Deus tivesse uma vida de 800 anos, você seria 800 anos infiel. Só aumentaria o tempo da sua infidelidade. Então não adianta dar mais um dente para a piranha, mais um pouquinho de veneno para a cobra, porque é da natureza dela, ela vai aumentar a sua letalidade, a piranha vai aumentar a sua mordida, e o escorpião vai buscar mais longe com a sua cauda, porque é da natureza dele. A igreja, ela tem uma nova natureza. Agora, ela recebe todos os seus recursos, o investimento de Deus, e ela sabe que ela está se preparando para tabernáculos eternos. Então ela falou, fazei amigos. É um investimento, é graça, é dons, é talentos, é recursos, é orientação, é revelação. Ele falou, faça amigos. Salve vidas, ganhe almas. Por quê? Injusto é aquele que não dá ao próximo o que é de direito. O que é de direito dele? É tudo que é meu. Nós somos iguais, Deus não fez distinção. Por isso eu não posso ser como o mundo, que é injusto e quer deixar uma vida mais justa. Não tem como. Ele transformou o lugar num lugar de injustiça e agora ele está pensando em colonizar Marte. Quando o homem pisar para Marte, Marte vai ficar injusto. Chegou a injustiça lá. Eu não vou nem pedir para você ler Pedro, porque o tempo passou, mas eu quero citar. Em 1 Timóteo, não leio agora, 1, 9 e 10, lá diz assim, não se promulga a lei para o justo. Paulo está falando para Timóteo. A lei não é promulgada para justo, porque o justo não precisa de lei. A lei se promulga para o injusto. Então lá diz assim, sabe para que é a lei? Para o transgressor, para o rebelde, para o irreverente, para o pecador, para o ímpio, para o profano, para o parricida, que é o que mata o pai, para o matricida, que é o que mata a mãe, para o homicida, que é o que mata o homem, para o impuro, para o sodomita, para os raptores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. E é verdade, quando Deus deu a lei para Moisés, a lei não tirou ninguém de ser um marginal. A lei não é dada para justo, a lei era dada porque aquele povo era injusto. Quando Deus falou assim, não matarás, ele falou, nós matamos, então nós somos criminosos. Não terás outros deuses, eles tinham, nós somos ilegais. Então a lei não tira ninguém da ilegalidade, ela só revela para a pessoa que ele vai ser réu em juízo. A lei diz para a pessoa assim, olha, existe uma justiça e você está transgredindo ela. Um dia você vai ser justiçado. E é verdade, no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei, Deus nunca esperou que a lei salvasse alguém. Por isso que ninguém se salvou na lei. Foi preciso Jesus Cristo cumprir a lei. Porque o objetivo da lei era falar para as pessoas assim, olha, existe uma justiça, hein? Vocês estão matando, roubando, adulterando, fazendo o que quer, adorando Deus. Vocês estão fazendo uma farra aí na terra. Existe justiça. E um dia vocês vão ser retribuídos, cada um de acordo com as suas obras. Aí foi quando Israel parou e olhou para Jeová. Nós estamos pecando. Tem lei. E Paulo vai interpretar isso dizendo assim, olha, não se promulga a lei para justo, porque se nós que praticamos a justiça de Cristo, damos a cada um o que é seu, não precisa de lei para nós. Para que lei? Quem pratica a justiça não precisa de lei. A lei é feita por injusto. O justo, a lei não alcança. Mas em 2 Pedro, que eu pedi para vocês deixar marcado, 2, de 1 a 22, lá diz assim, para eles, para o ímpio lá fora, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro vai escrever do 1 até o 22, que é um texto longo, dizendo, olha, falsos mestres introduziram heresias na igreja e levaram as pessoas a se desviar de Jesus. O juízo para eles está lavrado, e a morte não dorme. E ele vai citar alguns exemplos. Ele falou assim, olha, anjos não foram poupados, estão reservados para o dia do juízo. Lúcifer e os demônios que o acompanhou estão reservados para o juízo. É o versículo de número 4. 2 Pedro 2, 4. O 5 diz, Deus não poupou o mundo antigo,
mas preservou, não fala Noé, fala o justo Noé. Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, mas preservou o justo Ló. Deus não olhou para um homem na terra que se chamava Noé e falou, Noé, vai ser você o cara, eu vou salvar você. E não... Por que Noé? A Bíblia fala, porque ele era justo. Por que Ló? Apesar de viver naquela bagunça de Sodoma e Gomorra, Ló não concordava com aquilo. Por isso Deus se lembrou dele. Lembra quando Deus deu testemunho de Jó para Satanás? Falou assim, homem justo, se desvia do mal, faz o que é bom. É assim que a igreja deve se vestir. Porque o versículo 9 de 2 Pedro diz, Deus sabe livrar os justos e sabe reservar o injusto para o dia do juízo. Especialmente os que menosprezam governos. Os irmãos podem ver que estamos vendo numa época que teve até a passeata de Satanás. Marcha para Satanás. E nessa marcha para Satanás, eles xingavam Jesus com palavrão. Ei, Jesus! E mandavam os palavrões. Você fala, mas cadê Deus? Não deixa. Os justos estão fazendo justiça e os injustos estão fazendo injustiça. Deixa. Eles estão produzindo o que eles vão receber. Deixa eles. Não se preocupa com isso não. Ah, mas é uma revolta contra o governo A. Ou não. O juízo está reservado especialmente para quem não respeita governos. Então o governo maior é o de Deus. Um dia Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. A igreja, ela veste-se de justiça. Ela dá a cada um aquilo que é seu. Quando ele fala juízo reservado, ele começa lá com Lúcifer. Os anjos, o mundo antigo antes do dilúvio, Sodoma e Gomorra, e ele falou especialmente os que rejeitam governos. Especialmente os que ensinam heresias. Você vai ver na continuação do texto porque diz, até aqueles que querem se salvar são enganados por esses falsos mestres, que prometem liberdade quando eles mesmos estão presos. Eles prometem salvação quando eles mesmos estão perdidos. Por isso, eles especialmente serão reservados para o dia do juízo. O versículo 18 fala, os que enganam os que querem sair do erro. E o 20 fala, aqueles que se desviam. Em 1 Pedro 3, 17 e 18, ele diz assim, olha, se for da vontade de Deus, é melhor sofrer, mas sofrer por praticar a justiça. Essa justiça que o mundo não consegue com as melhores mentes, com os melhores recursos, com o melhor de tudo, a igreja pratica naturalmente, é dar a cada um o que é seu. Faça amigos. Nossas dádivas, recursos, tudo que administramos é o alheio, é o que não é nosso, é o de origem injusta. A gente transforma tudo isso em bênçãos. Não faça amigos. Olha o servo infiel. De riquezas da injustiça, ele fez amigos. O filho das trevas, se comportando de uma forma mais prudente que os filhos da luz. Porque nós temos riquezas da justiça. O investimento de Deus na terra é de acordo com a sua justiça. Jesus, Espírito Santo, dons, dádivas. Tudo isso para a gente se vestir de justiça, praticar justiça, dar a cada um o que é de direito. Não é para a gente praticar a justiça do mundo, que é injusta, que é um pisando na cabeça do outro, um ferindo o outro, um destruindo o outro, um tentando apagar o outro para brilhar. Não, aqui ninguém tem nada. A justiça é dar a cada um o que é seu. E eu não tenho nem eu. Eu sou de Deus. Se eu não tenho eu, como é que eu posso ter alguma coisa? Tudo que eu tenho é o tempo de administrar, é o mordomo, que fica cuidando de tudo que não é dele, esquece de cuidar dele para Deus. Cuida de tudo que é em parte, de tudo que é de origem injusta do mundo, e esquece de se vestir ele mesmo para Deus. Então, queridos, eu me sinto um privilegiado de estar aqui nesta noite, diante de um texto desse, em que Jesus diz assim, olha, João, fala para a igreja, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu estou voltando. E fala para o justo continuar praticando a justiça. Aí você fala, pastor, o que é a justiça? Dá a cada um o que é seu. Simples. Isso para o mundo é um abismo, o mundo não consegue. Para a igreja isso é simples. Ela sabe que tudo é de Deus e só a justiça quando a gente entrega a nossa própria vida a Deus. E quando você dá, você
você é o maior bem que você tem. Você não terá dificuldade em pegar todas as outras dádivas e usá-las para se vestir de justiça para Deus. Porque a beleza do ponto de vista de Deus não é aparência, é atos de justiça. Quando Pedro diz assim, olha, se for da vontade de Deus, é melhor sofrer por fazer o que é bom, ele diz, porque foi isso que Jesus fez. Ele morreu para dar a sua vida, ele é o justo que morreu para dar a sua vida para os injustos, para nos justificar, nos inocentar de uma forma justa. Esse negócio de cobrar, esse negócio de acusar, Pedro está dizendo assim, olha, os anjos, sendo maior em poder, nunca fizeram isso. Miguel, quando combateu a favor de Israel, ele disse para o príncipe da Pérsia, o Senhor te repreenda. Falou, os anjos de Deus, sendo maior em poder, maior em força, eles não exercitam juízo. Eles são subordinados a governos. Dá a cada um o que é seu. É de direito? Que use. Ah, mas ele está cometendo injustiça. Não é contra mim. Eu não sou meu. Quem comete injustiça contra a igreja, comete injustiça contra Deus. E Pedro falou assim, é melhor a gente sofrer praticando isso, porque foi isso que Jesus fez. E ele está voltando, e ele vai dar a cada um aquilo que ele tem direito. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite. Te agradeço, Senhor, por esta palavra. Recebemos no nosso coração como tua palavra para a nossa vida. Deus, nós cremos na justiça divina. Entendemos hoje, ó Deus, um pouco mais de que a justiça começa em Ti, ó Deus, e termina aí. Que todas as outras justiças, como diz a Tua palavra, são trapos de imundícia. A gente não consegue produzir nada melhor, porque somos injustos. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos por Jesus. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Jesus nos justifica diante de Ti. E é no nome dEle, pelo sangue dEle, pelos méritos dEle, que nós estamos aqui nesta noite para tributar a Ti, ó Deus, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. E agora eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, olha para a nossa vida. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos prepararmos. Eu sei que o mundo tem uma agenda vasta para o mundo todo, mas nós estamos esperando em Ti, ó Deus. Nós estamos dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando a Sua volta. E todos os eventos que estão agendados no Apocalipse, todas as Suas promessas, é esta a nossa esperança, é nela que nós estamos vivendo, é nela que nós estamos andando, é nela, ó Deus, que nós estamos nos movendo e existindo, e queremos Te pedir, Deus, em nome de Jesus, ajude a cada um, Senhor, a se preparar, a se vestir, a se arrumar para esse dia glorioso. Eu Te louvo, ó Deus, por cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Entendemos, ó Deus, que a nossa vida aqui é o resultado da ação do Teu Espírito Santo em nós. Viemos aqui Te adorar, viemos aqui viver a comunhão e recebermos, ó Deus, a Tua palavra. Agora eu oro a Ti, ó Deus, por todos que aqui estão. Permita, Pai, que essa compreensão, esta lucidez, este comprometimento da Tua parte venha, ó Deus, de uma forma viva, real em cada vida aqui nesta noite. No nome de Jesus nós oramos. Deus, se tem aqui alguém doente, oprimido, triste, ferido, no espírito, na alma, no corpo, nós queremos ministrar sobre ele agora a Tua cura, a Tua liberdade, no nome de Jesus. Nada, ó Deus, pode ferir o Teu povo na terra, nada pode impedir o Teu povo de caminhar livremente na Tua presença. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, nós nos levantamos contra todas as ciladas do inferno e profetizamos a Tua liberdade, a Tua cura, a Tua libertação, a alegria de viver e existir na Tua presença. No nome de Jesus nós oramos, ó Deus.
e por tudo te agradecemos. Amém.